Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar da confusão. É outro modo de pagamento indireto da. Bom, e como ocorre a confusão? A confusão, ela ocorre quando concorre na mesma pessoa a qualidade de credor e devedor, né? Ou seja, ao mesmo tempo que a pessoa é credora, ela é devedora daquela obrigação. Então, eu tenho uma obrigação e o credor e o devedor são a mesma pessoa. Então, dessa forma, a obrigação ela se extingue. Por quê? Porque não existe interesse nenhum, né, na cobrança, no cumprimento dessa obrigação. Não existe interesse nem a possibilidade do credor de demandar em face de si próprio, né, para o recebimento dessa obrigação. Então, a obrigação ela fica extinta, né? Ela se extingue pela confusão. E essa confusão ela pode ter origem, ela pode decorrer tanto de ato inter vivos como causa-mortes também. Então, exemplo, né, de confusão decorrente de ato inter vivos. Uma fusão de empresas, né? Supondo que a empresa A é devedora da empresa B e a empresa A ela faz a aquisição da empresa B. Então ela passa a ser credora e devedora ao mesmo tempo daquela obrigação. Então a obrigação fica extinta. Outro exemplo, casamento. Casamento sob o regime de comunhão total de bens. Isso quer dizer, né, que vai haver a unificação aí de patrimônios, né, dos cônjuges. Agora, supondo que antes do casamento existia uma obrigação, uma relação obrigacional entre essas pessoas, né? Então, existia credor e devedor, mas no momento em que há a comunhão, né, universal aí dos bens, né, do patrimônio de cada um, eles passam a ser, quem era credor passa a ser devedor também daquela obrigação. Então, aí a obrigação fica extinta pela confusão, né? O exemplo da confusão decorrente de causa-mortes, né? Supondo que a pessoa seja devedora de seu pai e essa pessoa é o único herdeiro, né? O filho é o único herdeiro do pai. Então, com o falecimento do pai, ele herda todo o patrimônio do pai, né? Incluindo aquele crédito do qual ele é devedor. Então, ele passa a ser, né, credor e devedor ao mesmo tempo daquela obrigação. Então, essa obrigação se extingue, né, pela confusão. Então, passando a análise dos artigos, a confusão ela está prevista a partir do artigo 381 ao artigo 384 do Código Civil, e o artigo 381 diz o seguinte: extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Então, aqui o artigo 381 tem o conceito, né? Diz o que é a confusão, a extinção da obrigação, né? Na mesma pessoa se confundem as qualidades de credor e devedor. O artigo 382 diz que a confusão pode verificar-se a respeito da dívida toda ou só de parte dela. Isso quer dizer que a confusão pode ser total ou parcial. Se ela for parcial, ela vai extinguir parcialmente a obrigação, né? E a obrigação vai subsistir aquela parte que não foi objeto da confusão. O artigo 383 trata da solidariedade. Então, diz o seguinte: a confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Então, isso quer dizer que a confusão
quando há solidariedade, ela vai extinguir aquilo que corresponde, né, à parte, né, da dívida ou do crédito, mas não extingue a solidariedade. A solidariedade ela vai continuar existindo naquilo que não foi objeto da confusão, tá? O artigo 384 diz o seguinte: cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Então, vamos lá. O exemplo da confusão causa-mortes que eu dei, né? Do filho que era devedor do pai, né? E com o falecimento do pai, o filho herda aquele crédito do qual ele era devedor. Agora, supondo que o pai foi declarado morto, né? E, na verdade, ele reaparece e não morreu. Então, aí cessa a confusão. Por quê? Porque, na verdade, aquela obrigação ela não se extinguiu, né? Pela confusão. Então, cessa a confusão e a obrigação retorna ao status anterior, ou seja, o filho vai continuar sendo devedor do pai. Então, vamos supor que aquele casamento que eu citei, né, com a comunhão universal de bens, seja anulado, né, por qualquer motivo. Em havendo anulação do casamento, vai aquela relação obrigacional, né, entre aquelas pessoas que se casaram, vai se restabelecer e cessa a confusão. Então, nesse caso, né, de anulação do ato inter vivos, né, ou da situação que levou à confusão causa mortes, que foi um exemplo que eu dei, cessa a confusão, então a obrigação não estará extinta, tá certo? Então, em relação à confusão, era isso que eu tinha para passar para vocês. E ao final eu trouxe aqui um acórdão de uma situação bem interessante, que aqui está só em menta, mas eu vou deixar o acórdão disponível para vocês. Eu quero que vocês leiam esse acórdão em relação à confusão na obrigação de pagar honorários sucumbenciais quando envolve a defensoria pública, né, e o demandado seja o Estado. Então, aí a confusão entre credor e devedor na dívida, e no acórdão, né, no teor do acórdão, vocês vão entender exatamente o porquê dessa confusão. E aí eu quero que vocês estudem essa situação. O acórdão ele traz a situação muito bem exposta, muito bem explicada. Então, eu quero que vocês estudem essa situação, porque ela vai ser objeto aí de alguma avaliação de vocês, tá bom? Então, vai ficar esse material disponível como material de apoio, material de estudo, né? Que vai ajudar vocês na compreensão dessa matéria na prática, e também vai ser objeto aí de avaliação, tá? De prova, questão de prova de vocês. Então, por favor, não deixem de ler a íntegra, tá? O teor do acórdão. Aqui só tá em menta, mas o acórdão vai estar disponível para vocês, tá bom? Então, em relação à confusão, era isso. Até o próximo tema.